Voltamos no ao vivo, juntou tudo de novo. Facebook, YouTube, Rádio Clube. E aí a gente já traz para a sala agora. Fernanda, por favor, a doutora Zilda Cavalcante está na nossa sala de espera. Coloca ela para cá. Eita, doutora Zilda Cavalcante. Bom dia, seja bem-vinda, Zilda. Bom dia, Haldane, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Professora, obrigado pela sua participação com a gente hoje, nessa data importante. E a gente quer ouvir da professora doutora Zilda Cavalcante, que é também a tutora do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, sobre cuidados paliativos, e as informações que a senhora sabe são importantes colocar para esse grande público que acompanha a gente nesse instante, doutora. Isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E eu acho que é um momento importante para a gente falar, ainda mais que hoje a gente comemora um dia importante, que é o dia em que a gente reflete sobre a nossa própria saúde, né? E os cuidados paliativos, como a gente, infelizmente, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né? Acreditam, confundem cuidado paliativo com abandono, quando na realidade a proposta é exatamente o oposto, né? O cuidado paliativo é uma filosofia de cuidado multidimensional, onde a gente visualiza não só as questões físicas, biológicas, mas também as questões biográficas, né? Nós somos seres biográficos e as doenças, elas são diferentes nas pessoas pela individualidade. Então, a importância da gente ter esse olhar e principalmente nesse dia em que a gente fala sobre saúde, entendendo essa multidimensão da saúde, né? A questão da qualidade de vida. Então, assim, os cuidados paliativos é uma proposta de cuidado que está indicada para as pessoas que têm doenças graves, ameaçadoras da vida. Inclusive, agora, nesse momento de pandemia, a gente tem ouvido muito falar, né? Infelizmente, a gente ainda ouve falar de uma forma, vamos dizer assim, equivocada, na hora em que a gente fala, que confunde muitas vezes o cuidado paliativo com o abandono, mais uma vez, né? Mas a gente Por que, doutora? O que é que atrapalha nesse entendimento, para esse entendimento? Quer explicar para a gente de uma forma mais eu acho que prática e clara o paliativo? muito preconceito, Haldane. Na realidade, se você for ver até a palavra paliativo, né? A gente fala assim, faz um paliativo, né? Como se a gente estivesse fazendo algo menos importante. Na realidade, paliativo vem da palavra pallium, que significa manto, manto que protege, o manto que acolhe. Então, é uma área de atuação da medicina reconhecida no Brasil e inclusive, conceituada pela Organização Mundial da Saúde como uma proposta de cuidado ampla, como eu falei, que tem as dimensões física, social, psíquica e espiritual, que está indicada para as doenças graves, ameaçadoras da vida, que focam na qualidade de vida e que focam no cuidado não só do paciente, mas também dos familiares, né? Nós somos seres sociais. Quando a gente não adoece sozinho, a nossa família adoece junto, né? Quem já teve algum familiar doente, gravemente doente, sabe o que eu estou falando. É verdade. Então, essa proposta de cuidado é uma proposta em que inclui a família, né, nesse cuidado. E aí a gente foca em controle absoluto de sintoma, né? A gente precisa controlar esses sintomas dessas doenças graves. Sim. O que a senhora falou ainda agora, do descritivo que a senhora fez para a senhora também espiritual. Então, quando a gente ainda existe uma certa não é discordância, mas é falta de informação ou consistência na informação, de que nós, como seres reconhecidamente pela medicina, pela ciência, como espirituais. Então, o estarmos espiritualmente bem, o que é estar espiritualmente bem para a saúde? Quando a senhora diz cuidados em todos eles, a saúde física, mental, espiritual, porque vai ter quem diz assim, olha, esse negócio de espiritualidade, de religião, não tem nada a ver com medicina, não tem nada a ver com bem-estar que o médico tenha que se importar com isso. Como é que a senhora, nesse seu contexto que a senhora falou agora, e também a saúde espiritual, ela é importante e reconhecida pela medicina? Excelente questionamento, Haldane. Na realidade, a gente confunde espiritualidade com religião, né? A religião, ela é a forma, a espiritualidade é o conteúdo. É como se a gente visse uma garrafa ou um copo, né? E a água, ela toma a forma do copo. O copo seria a religião. A espiritualidade seria a água. Se a gente colocar água na mesa, ela se espalha na mesa, ela continua existindo, mas ela não tem uma forma. Então, a espiritualidade é o sentido que cada um dá à sua própria vida. Até os ateus têm espiritualidade, porque a gente termina tendo um preconceito também, né, e fica achando que, porque a gente confunde com religião e acha que religião não seria para a abordagem da saúde.
mas a gente está falando de espiritualidade, que é o sentido que cada um dá à sua própria vida. E isso é motivo de aumentar, de amplificar sofrimento nos momentos de terminalidade. Quando a gente tem uma doença grave, a gente tem uma ameaça de morte muito próxima, muito iminente, que a gente lida com a nossa própria vulnerabilidade, a gente aflora uma série de sofrimentos. E aí tem o sofrimento social, que é aquele em que a gente se angustia por deixar desamparado socialmente e até financeiramente alguma pessoa que a gente ama. Né? O sofrimento psíquico, que é aquele que a gente vê muitas vezes nossa autoimagem desconfigurada, né? A gente fica magro, a gente fica pálido, a gente não consegue andar, né? A gente tem a nossa funcionalidade também limitada, a gente passa a não ter reconhecimento das pessoas, isso abala o nosso psíquico, e o espiritual, que é o sentido que a gente dá para a vida da gente. Muitas vezes é num momento como esse, né, de finitude, que a gente olha para trás, para a nossa vida e pensa assim, o que foi que eu fiz da minha vida? E se eu não fiz da minha vida aquilo que é significativo para mim, isso traz um enorme sofrimento. Talvez seja um sofrimento mais difícil de ser abordado, porque a gente não consegue medicar esse sofrimento. Né? A gente consegue medicar a dor, a gente consegue medicar, dar remédios para a falta de ar, a gente consegue dar remédios para a náusea, para o vômito, mas a gente não consegue medicar essa dor espiritual, que é aquela dor de achar que a vida não foi aquela que a gente imaginava que fosse significativa. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas assim, é um sofrimento real, é o sofrimento, inclusive, às vezes, do medo da morte, aquela pessoa que tem uma doença e que fica muito desesperada, porque a gente vai sozinho, né? A gente não sabe para onde a gente vai. E muitas vezes as pessoas se desesperam e isso aumenta a dor física, aumenta a falta de ar, entende? Doutora, então... Isso é uma perturbação que ela parece só psicológica, mas que ela traz, como a senhora disse, tem quem vai sentir a dor física, né, no organismo e modificações no organismo que provocam alterações, até no que são os hormônios, as coisas que vão fazer com que a pessoa emagreça, ou fique de baixo astral, ou diminuem algumas coisas que favorecem a depressão. Bichinho complicado o ser humano, né, doutora? É preciso muita ciência para entender, hein? Isso. Inclusive, em cuidado paliativo, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de dor total, e hoje de sintoma total, que a gente acredita que a dor, ela não é, e na realidade existem provas, né, que a dor, ela não é só física, não é aquela dor, por exemplo, de quem tem um câncer, que tem um tumor que está ali pressionando aquele local e aquele local dói. Essa dor é física, mas essa dor, ela é amplificada e muito pela dor psíquica, pela dor social e pela dor espiritual. Imagine essa pessoa que tem essa mesma dor desse câncer e que tem filhos pequenos, por exemplo, e que tem um risco de deixar eles, do ponto de vista financeiro, desamparados. Essas pessoas, muitas vezes, a gente se desespera e aquela dor física aumenta, né? A dor do medo de morrer, como eu falei, a dor espiritual. Né, a dor da gente ver a nossa autoimagem desconstruída, como a gente falou. Então, isso tudo amplifica muito aquela dor física, que podia ser uma dor pequena, ela passa a ser uma dor extremamente intensa. E nós que cuidamos, né, os nossos profissionais de saúde, a gente tem que ter esse olhar, porque não adianta só dar o remédio para a dor, tem que trabalhar com a equipe multiprofissional. Então, esse paciente vai precisar de um acompanhamento da psicologia, esse paciente vai precisar de um acompanhamento da terapia ocupacional, esse paciente muitas vezes precisa do líder espiritual, do líder, se ele tiver alguma religião, que traga algum conforto para ele do ponto de vista espiritual. Muitas vezes precisa da assistente social, para que consiga se estabelecer a questão social. E aí a gente consegue, sim, abordar essa dor. Então, existe uma complexidade nessa abordagem da pessoa, né? Entendendo que cada indivíduo tem a sua própria complexidade e que isso envolve muitas dimensões, não só a dimensão física, que é na qual a gente trata com remédio, né? Então, nem tudo se resolve com medicamento. Essa é a visão dos cuidados paliativos, que eu acho que é muito apropriado para uma visão ampla da saúde, nesse dia que a gente está comemorando hoje.
Então, a importância, inclusive, da manutenção dos templos e dos encontros, dos programas que possam, de alguma forma, trazer conforto espiritual para as pessoas, doutora? Isso, e na abordagem ampla, não só o espiritual, mas envolvendo também a questão psíquica, né? A questão do que é significativo para aquela pessoa, né? E do que é, e de todas essas dimensões que a gente falou, né? Então, eu acho que é importante ter essa visão ampla, né? Pois é, pô, estou conversando aqui com a professora Zilda Cavalcante. No Instagram, a doutora Zilda tem o endereço @zrcavalcante, Cavalcante com I no final, @zrcavalcante, que a senhora tem colocado umas dicas interessantes, importantes, as suas postagens, para que a gente acompanhe e possa também sentir ali esse acolhimento, essas informações que a senhora coloca. Doutora Zilda, inclusive o que tem, vou trazer esse aspecto da participação nas redes sociais, cada vez mais intensa, de colegas da área de saúde, da senhora, e a resposta que eu percebo quando tenho a oportunidade de conversar com vocês profissionais, estou dizendo assim, é uma área que a gente hoje entrou e não pode sair mais, né? Porque vai ter sempre, o público está também buscando apoio a partir dessas informações, desse contato. Isso, eu acho que a tecnologia, os tempos evoluíram muito, né? Inclusive, assim, a gente questiona hoje toda uma série de estruturas sociais que a gente vivia há 10, 15 anos atrás. Hoje a gente, né, tá aí, tantas outras coisas, o iFood, o Uber, né? As lives, a gente está aqui numa live, né? A própria televisão convencional, né? Então, assim, eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, um veículo de informação extremamente poderoso são as redes sociais, né? Real. Né? Então, eu acho que a gente tem feito, inclusive, eu também sou conselheira do CREMEP, e a gente tem feito pelo CREMEP uma série de lives. A própria FPS, né, que eu sou tutora, a Faculdade Pernambucana de Saúde, a gente tem utilizado muito a tecnologia, então as aulas têm sido online, a gente tem conseguido estabelecer reuniões, uma série de questões. Então, acho que a tecnologia é algo que veio para ficar, que veio para ajudar a gente, e que precisa ser utilizada de forma ética, de forma saudável, né? E eu acho que as informações relacionadas à saúde, podendo ser, vamos dizer, pulverizadas através de várias redes sociais, onde a gente possa divulgar informação que seja verdadeira. O problema que eu acho de tudo isso, que vocês têm vivido também, são as fake news, né? Que muitas vezes a gente tem acesso a informações que parecem verdadeiras e não são. Então, nós, enquanto usuários, vamos dizer, dessas redes, a gente precisa ter sempre um senso crítico, sempre um sinal, um farol ligado, né? Porque realmente existem as informações que não são verdadeiras, mas com certeza é uma rede muito poderosa que veio para ficar e que, se utilizada de forma ética, eu acho que ajuda muito a população com as informações que podem ser úteis para a vida das pessoas de uma forma geral, inclusive para a saúde. Doutora Zilda Cavalcante, professora, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Manhã na Clube. Foi muito bom poder conversar com a doutora e a gente conhecer um pouco mais sobre os cuidados paliativos e a importância desse tratamento, desse acompanhamento na área médica. Obrigado, doutora Zilda. Eu que agradeço, Raul. Um bom dia a todos.